Bom dia a todos. Vamos então dar início à segunda keynote desta manhã, intitulada Potential Impact of Earthquakes During the 2020 COVID-19 Pandemic in Portugal, que vai ser apresentada pelo Dr. Vítor Silva. O Vítor Silva dispensa grandes apresentações e as breves palavras que vou referir não farão certamente jus à dimensão da carreira que tem desenvolvido até agora. Muito sucintamente, refiro que o Vítor Silva é o coordenador da secção de risco sísmico da Fundação Global Earthquake Model e, mais recentemente, passou também a ser o coordenador do curso de Engenharia Civil da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. É também editor associado da revista Earthquake Spectra e autor e coautor de um grande número de publicações científicas no domínio da engenharia sísmica, em particular nas áreas da perigosidade, da vulnerabilidade e da análise de risco sísmico. Sem ainda destacar que as suas contribuições nestes domínios já foram reconhecidas com vários prémios atribuídos pelo Earthquake Engineering Research Institute, a European Geosciences Union e a Sociedade Portuguesa de Engenharia Civil. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Vítor Silva. Obrigado, Xavier, e bom dia a todos. Bom dia a todos. Foi uma manhã intensa, por isso eu vou tentar ser breve, mas antes de começar, para ter certeza que não me esqueço no final, queria só deixar aqui um muito obrigado ao professor Carlos Sousa Oliveira, que parece que se ausentou agora, e também à Mónica pelo apoio e por todo este esforço na organização. Este trabalho aqui prende-se com uma preocupação que tem vindo a ser demonstrada, que tem a ver com o caso de desastres naturais durante a pandemia em que vivemos. Existem vários artigos agora de jornalistas e também as Nações Unidas, a World Health Organization tem feito alguns apelos para que se tome isto aqui em consideração. E basicamente, devido à minha ligação ao GEM, tivemos alguns pedidos de algumas proteções civil, depois de empresas seguradoras e mais tarde também de algumas organizações mundiais, como as Nações Unidas e depois mais tarde a World Health Organization, para tentar realmente entendermos o que é que pode acontecer no caso de termos agora um sismo durante esta altura, durante esta pandemia. Inicialmente, quando puseram este desafio e fizeram algumas destas questões, a relação para mim não tinha parecido logo clara, por isso, tirando alguns aspectos óbvios, havia algumas partes que não era claro para mim como é que podia haver esta relação tão direta entre os sismos e as pandemias, mas basta investigar um pouco o passado e realmente conseguimos encontrar imensos casos em que basicamente temos um sismo, e aqui estou a mostrar só alguns da Idade Média, e passado pouco tempo temos surtos de doenças ou pandemias. Neste caso aqui só de peste. O que acontece, por exemplo, aqui no Médio Oriente foi que depois de sismos fortes existe uma maior interação entre os humanos, ou seja, basicamente os estabelecimentos que existiam antigamente e basicamente a vida animal que criava estas pestes. É óbvio que nos dias de hoje, apesar de existir alguns sítios em que isto aqui se verificou, por exemplo, na Índia, em 1993, se calhar não se aplica tanto e certamente não se aplica tanto ao caso europeu, mas existem vários casos mais recentes, ou seja, nas últimas décadas, em que realmente sismos que aconteceram depois disputaram surtos ou pandemias. Temos, por exemplo, o caso no Haiti, em Porto-Príncipe, em 2010, que é provavelmente o caso mais clássico, o que aparece mais vezes, e que realmente, após o sismo, houve um surto de cólera, 650 mil pessoas foram infectadas e tivemos mais 9 mil mortes após este sismo. Tivemos, por exemplo, não tanto ligado ao sismo, mas, por exemplo, às erupções vulcânicas nas Filipinas, em que houve vários surtos de doenças, não só de sarampo, dentro dos locados. Por exemplo, também no sismo todos nós conhecemos, o de Sumatra, ou do Paquistão, 2004 e 2005, novamente no meio dos locados houve surtos de meningite e infecções respiratórias, doenças respiratórias como o Covid. E ainda mais recentemente temos os dois casos, temos o de L'Aquila e temos, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, em que basicamente após o sismo houve um aumento das doenças infecciosas e principalmente nos locados. Ou seja, depois também podemos analisar já sismos que ocorreram durante esta pandemia, durante a pandemia do Covid, mas quando este estudo foi feito ainda estávamos muito no início, os únicos sismos que tínhamos eram os da Turquia, o do Irão e mais recentemente também o da Croácia. Esta parte aqui que temos mais sombreada trata-se das 2 semanas após o sismo de Zagreb.
e durante o sismo eu contactei com alguns colegas da Universidade de Zagreb, contactei também com um epidemiologista também do país para tentar entender se de facto eles observaram um aumento do número de casos de Covid no país após o sismo. A resposta deles foi que não houve um aumento significativo, não houve nada que eles não tivessem à espera, mas provavelmente uma das razões foi porque o sismo basicamente coincidiu com a imposição do confinamento no país, e eu vou falar um pouco mais sobre estas medidas de segurança após os sismos que podem de facto tentar mitigar o impacto deles. Ou seja, só deixar aqui algumas observações. Isto basicamente, antes de começar o estudo, era importante entender o que é que nós temos de modelar. Não podemos olhar só para a parte matemática, para a parte estatística, mas quais são as relações entre o sismo, entre pandemias, entre doenças que nós temos de tentar estabelecer. E, de facto, reparou-se que em basicamente todos os desastres naturais que nós observamos, existe um aumento das doenças infecciosas. Muitas vezes, este aumento de doenças não é diretamente relacionado com o sismo. É simplesmente porque temos uma quebra das condições sanitárias, porque temos uma quebra na qualidade da água, o que não seria aplicado, por exemplo, neste caso desta pandemia que temos, que é uma doença respiratória. O que geralmente acontece é que, após sismos, isto aqui é particularmente importante para os terremotos, existe uma necessidade de acumular população em espaços pequenos, em abrigos. E foi isto que se verificou tanto em Lorca como se verificou em L'Aquila. Temos geralmente centenas de pessoas em abrigos, por exemplo, no caso de L'Aquila tivemos mais de 45 mil pessoas que tiveram de ser postas em alojamento temporário, e o facto das pessoas estarem próximas umas das outras, não haver um respeito das condições de segurança, é isso que no geral, pode aumentar a propagação de doenças, em particular as doenças respiratórias, como o Covid-19. Ou seja, em Portugal, então, o que é que nós podemos esperar? Existem várias formas de nós conseguirmos fazer isto, como é óbvio. Geralmente verifica-se duas abordagens principais. Ou vamos pela direção dos cenários sísmicos, e existem imensos trabalhos para Portugal sobre cenários sísmicos nas duas últimas décadas. Temos imensas pessoas aqui ligadas na nossa chamada que fizeram imenso trabalho nessa área. Ou vamos pela uma abordagem probabilística, em que não consideramos apenas um ou dois sismos, mas sim consideramos todos os sismos que podem acontecer em Portugal, por exemplo, nos próximos 100 anos. Nesta primeira parte, o que foi feito foi cenários sísmicos, porque realmente os cenários sísmicos são formas mais fáceis de compreendermos, são formas mais fáceis de depois comunicarmos também à população. As pessoas podem não ter não podem não ser especialistas na área. E o que foi feito foram dois cenários sísmicos relativamente simples. Foi um sismo de magnitude 5.7 no Vale do Tejo e um sismo de maior magnitude localizado a sudoeste do Cabo de São Vicente, na falha Horseshoe. Só em termos das características, eu gostava só de mencionar que é óbvio que, apesar de eu ter representado na figura anterior 2 pontos, não foram pontos, foram modelados. Nós modelámos a falha 3D. Em termos das informações, onde foi buscar estes ângulos, estas magnitudes, as profundidades, é muito baseado no trabalho da Alexandra, em alguns cenários sísmicos que foram feitos para Portugal, mas também baseado nas dezenas de artigos que temos do professor Carlos Sousa Oliveira, em que realmente costuma-se apreciar dois tipos de sismo: o sismo forte a longa distância, o sismo próximo de magnitude moderada, que de certa forma também é um pouco o que temos nos aerocódigos. Ou seja, aqui temos as nossas duas rupturas para Portugal que foram simuladas, temos dois sismos, temos um próximo e temos um distante. Em termos da exposição que nós temos, onde é que nós temos os edifícios e como é que os edifícios se comportam em Portugal, usam-se os dados dos censos de 2011, ou seja, é óbvio que estamos a falar de dados quase com 10 anos, mas o parque habitacional em Portugal, dada a população, não está propriamente a aumentar, não se espera que sejam alterações drásticas. E aqui nós temos muita sorte em Portugal, porque os dados dos censos realmente têm parâmetros fantásticos para este tipo de análise, como material de construção, número de pisos, data de construção, dados esses que foram propostos pelo LNEC. Então estes foram dados que foram usados e, entretanto, também foram complementados com outros trabalhos feitos até relativamente recentemente, é que nos permitem adicionar mais algum detalhe, por exemplo, ao tipo de alvenarias que nós temos no norte, temos no sul, que temos em Lisboa, o tipo de lajes, o tipo de betão armado que temos, não só os pórticos, mas agora também, por exemplo, paredes resistentes.
ou seja, este modelo de exposição foi complementado com esses dados. Não deixa de existir incertezas gigantes, incertezas epistémicas gigantes, mas eu falo mais tarde como é que estas incertezas epistémicas foram propagadas. Só muito brevemente, em termos da vulnerabilidade, é óbvio que estamos a falar de uma escala nacional, de uma escala grande. Por isso, o que foi feito foi cerca de 130 curvas de vulnerabilidade, tendo em conta os vários tipos de construção que temos em Portugal, o número de pisos, os códigos que tivemos desde 58, 67, 83 e agora os eurocódigos. Basicamente, começa-se com trabalhos que já existem para Portugal, feitos por várias escolas, em que temos geralmente ou trabalhos experimentais, ou modelações numéricas, mas a 3D. De seguida, converte-se para um modelo simplificado, usa-se as cloud analysis e temos curvas de fragilidade. Algumas destes osciladores, os SDOFs, até foram exatamente, as curvas de capacidade foram desenvolvidas pelo grupo do Xavier, no Porto, para o botão armado, e assim chegámos a umas curvas de fragilidade para todas as classes tipológicas que temos em Portugal. Chegando à parte agora, já temos todas as componentes, temos as rupturas, temos o modelo da exposição, temos curvas de fragilidade. O que não falei, mas temos também, é óbvio, modelos de atenuação, bons ou maus, mas temos alguns modelos de atenuação, e também condições de solo, em que neste caso usou-se o trabalho recente da Susana Villanova para tentar modelar as condições de solo, os efeitos de sítio, um pouco melhor do que usar só a topografia. E os resultados que nós temos são tabelas de dano, porque temos várias realizações do próprio cenário. Apesar de ser apenas uma ruptura, eu quero deixar aqui que são propagadas imensas fontes de incerteza, como os modelos de atenuação, a incerteza que eu estava a dizer anteriormente, por não sabermos exatamente o tipo de edifício que temos, porque só temos os dados do sismo, os dados dos censos, e também as incertezas que temos na componente da vulnerabilidade. Okay? Ou seja, temos as incertezas devido a termos um portfólio de edifícios, as incertezas também nos sinais que foram usados para as análises, tudo isso é propagado até ao final e nos resultados que eu vou mostrar mais à frente temos aí essas incertezas todas propagadas. Eu, em termos de resultados, queria apenas focar-me em dois parâmetros, que são os desalojados, ou seja, aquela parte da população que poderá estar mais vulnerável ao Covid-19 devido ao facto de terem sido desalojados, ser necessário pôr esta população em alojamento temporário, e também aos feridos. Estamos a falar também de uma parte da população que terá de ser transportada para hospitais de campanha, mas poderá estar mais vulnerável ao Covid-19. Aqui temos só a distribuição para o sismo 1, como é um sismo localizado no Vale do Tejo, relativamente próximo de Lisboa, é de esperar que os desalojados concentrem-se essencialmente no distrito de Lisboa e de Setúbal. E é óbvio que para um sismo de magnitude 8.5 temos os desalojados concentrados mais no sudoeste do país, ou seja, Lisboa, Alentejo e Algarve. Eu queria só deixar aqui uma nota que este sismo de magnitude 8.5, não vamos aqui tentar dizer que isto é o 1755, não é de todo, ok? Aliás, se algo que eu posso dizer já é que não é de todo de 1755, eu já fiz esse exercício várias vezes. Um dos problemas é de facto o modelo de atenuação que eu tinha falado anteriormente, é um sismo de magnitude 8.5, realmente a localização do epicentro e até a falha, a modelação 3D da ruptura é uma das muitas propostas para o 1755, mas eu não diria que é o que foi sentido, até porque conseguem ver através deste mapa que temos os danos são localizados apenas em sudoeste do país e não para o norte do país, onde no 1755 sabemos que também houve danos no norte. Agora, se deixarmos só por um tempo a parte temos os desalojados, a parte dos cenários já está calculada, focamos agora só um pouco na evolução da pandemia em Portugal. O que foi feito foi contactar a Direção-Geral de Saúde, que nos forneceram os dados ao nível da freguesia desde o início da pandemia. Os dados têm imenso detalhe, estamos a falar de quantos é que foram os infectados, freguesia, dia a dia, e realmente é necessário nós termos esta evolução da pandemia para fazer as simulações que eu vou já mostrar. Os dados que eu tenho mostrado aqui geralmente são a nível do concelho, só para tentar mostrar de uma forma mais clara como é que é a distribuição tanto dos desalojados, mas, por exemplo, a parte dos cenários foi feita ao nível das organizações dos censos, que é menor ainda do que a freguesia, e aqui temos a freguesia, mas depois vai haver uma agregação ao concelho. Agora, usando estes dados que foram disponibilizados então pela DGS
É possível nós analisarmos o número de reprodução efetivo, que é um número extremamente importante, é o número que nos tem dito se a infecção está a aumentar ou está a diminuir, e é um número que é usado também para fazer estas simulações para o futuro de como é que nós esperamos que a pandemia vai aumentar ou diminuir. Isto aqui foi feito através de um modelo simplificado. Existem várias formas de calcular este número de reprodução efetivo e foi através de uns epidemiologistas de Imperial College, em Londres, que disponibilizaram-se a apoiar esta parte do trabalho. Depois, é óbvio que nós não temos sismos suficientes dentro da pandemia para nós conseguirmos dizer isto é exatamente o que vai acontecer. Vamos ter um RT, o número de transmissão vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar quanto, ou vai diminuir quanto. Nós não temos dados empíricos suficientes. O que podemos olhar é olhar para a evolução da pandemia em Portugal desde fevereiro e tentar compreender como é que esta reprodução efetiva tem variado. E eu aqui assumi 2 casos, mas podemos assumir mais do que 2 casos. O primeiro caso A é o caso otimista. Basicamente acontece o sismo, a população e as autoridades nacionais conseguem responder rapidamente, os hospitais estão preparados, o Sistema Nacional de Saúde está preparado, por isso o número de reprodução efetivo ele aumenta, mas não aumenta demasiado. Aqui, por exemplo, assumiu-se um 2,5, que foi basicamente o número de reprodução efetiva que tivemos depois do confinamento. Ou seja, estamos a falar de uma altura em que ainda existe alguma dificuldade em seguirmos as medidas todas de segurança, mas elas já estão a ser postas em vigor. Por outro lado, temos o caso B, que é um caso mais pessimista, em que foi na altura do pico da pandemia, em que tínhamos números de reprodução efetiva na ordem de 4, okay? Ou seja, temos aqui um caso muito mais pessimista. Pois o que é feito são usadas cadeias de Markov e várias simulações de Monte Carlo para basicamente propagar todas as incertezas que nós temos, tanto dos cenários, ok, como também as incertezas que nós temos na evolução da pandemia, porque é óbvio que este número de reprodução efetiva também tem uma incerteza gigante e é importante propagar estas incertezas todas para as simulações. O que nós temos é o seguinte: a população que não foi afetada pelo sismo, okay, que não foi afetada de acordo com os cenários, a pandemia continua a evoluir de forma natural, da forma como foi verificado nas semanas anteriores ao sismo. A população que foi afetada pelo sismo, ou seja, os aleijados e feridos, a pandemia vai propagar-se de acordo com o caso A ou de acordo com o caso B. Okay? Ou seja, a população é dividida em 2 partes, uma é afetada, outra não é afetada. A população que é afetada pode ser tanto em caso A ou em caso B. E estes são alguns resultados que nós temos. Novamente, temos várias simulações por causa de propagar estas fontes de incerteza, mas temos um caso em que, a verde que temos, não há nenhum evento, por isso isto era o que seria esperado da epidemia evoluir. Aqui estamos a falar ainda de dados que foi do final de maio, ou seja, ainda não tínhamos tido esta segunda vaga que agora temos em Portugal, por isso os resultados são um bocadinho mais otimistas do que se calhar o que se iria verificar se algo acontecesse hoje. Depois temos o caso A, em que temos então um sismo de magnitude reduzida, temos um caso de transmissão mais otimista, em que realmente nós conseguimos controlar a propagação da pandemia, e depois temos um caso mais pessimista, em que temos um aumento maior. Para o sismo de maior magnitude, em que atinge uma maior parte do país, temos um aumento significativo do número de casos, independentemente de estarmos preparados ou não estarmos, mas é óbvio que no caso não estarmos preparados, nós temos um aumento exponencial do número de casos, um aumento de mais de 60% no número de casos de Covid-19, caso este sismo ocorresse. E, novamente, eu queria voltar a referir que algo mais parecido com 1755 seria algo mais gravoso, teríamos mais aleijados, a população mais afetada, por isso poderíamos ter um aumento ainda maior. Eu gostaria só de fazer aqui um apanhado de como é que nós temos a evolução então aqui. E eu aqui estou a usar as regiões administrativas que têm sido usadas pela DGS para comunicar a evolução da pandemia. Seja para o caso 1, como eu tinha dito, caso A otimista no sismo 1, temos uma evolução da pandemia em que é mais concentrada em Lisboa, mas estamos a falar de um aumento relativamente pequeno, entre 2% a 3%, de acordo com estes cenários e com este modelo epidemiológico. No entanto, se não houvesse um controlo, uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficiente, para além de termos um aumento maior na zona de Lisboa e do Val do Tejo, também teríamos um aumento já na zona do Alentejo. Se formos para o sismo 2 de maior magnitude, como eu disse anteriormente, independentemente do caso de transmissibilidade, temos então
um maior aumento do número de casos, obviamente mais concentrado em Lisboa, que é onde temos o maior número também de casos, mas que também é significativo em outras partes do país. E para o caso mais trágico, que é o caso B, pessimista, temos aumentos na ordem de 60%, tanto no Alentejo como na zona de Lisboa e do Vale do Tejo. Em termos de fatalidades, o que é que podemos ter? A taxa de mortalidade em Portugal tem-se mantido mais ou menos estável, na ordem dos 4%. Mas aqui estamos a falar de uma taxa de mortalidade de um Sistema Nacional de Saúde que tem respondido adequadamente, com as suas dificuldades, mas uma taxa de mortalidade que é mais baixa do que imensos países europeus, porque temos um Sistema Nacional de Saúde que respondeu com os seus recursos, mas adequadamente. Ou seja, temos aqui uma taxa de 4,3%, ou de 11,5%. Esta 11,5% basicamente é a taxa de mortalidade que foi verificada em Espanha. E o que aqui se tentou fazer foi não só olhar para uma taxa de mortalidade para um sistema de saúde que está estável, mas também para um Sistema Nacional de Saúde em que pode estar esforçado, em que pode estar saturado, não só devido ao número de casos Covid, mas também devido ao facto de termos agora de socorrer feridos devido ao sismo. Por isso, se calhar seria demasiado otimista, nós achamos que conseguiríamos manter uma taxa de mortalidade. Os números absolutos, se calhar, não interessam tanto, é mais a relação que existe entre as perdas devido aos colapsos e as perdas devido ao Covid-19, e se calhar o que é importante é focarmos aqui em que podíamos ter um aumento do número das vítimas mortais, que seria cerca de 30% a 40% do que tínhamos verificado nos colapsos, ou seja, um aumento muito significativo do número de mortos. Algumas limitações que eu queria só aqui mencionar, e elas são muitas. O impacto é subestimado por várias razões, como não tomar em consideração a propagação de vírus nas equipas de emergência e de saúde. Eu aqui só usei os alojados e feridos, não essa parte da população. Assumo que os alojados e feridos irão permanecer na mesma região, ou seja, se existe alguém infectado, ficou desalojado em Lisboa, assumiu-se que eles, por exemplo, não vão para o Porto. Após um sismo destrutivo, parte da população pode ficar desalojada, mas pode já, muitas vezes, isto foi algo, por exemplo, na Proteção Civil italiana nos disseram que mesmo edifícios que não têm qualquer dano, a população pode não poder ocupar estes edifícios enquanto não for feita uma verificação da segurança. Por outro lado, ele também foi subestimado, porque assumiu-se que os desalojados e feridos, toda esta parte da população vai estar vulnerável a uma maior transmissibilidade. Pode não ser o caso. Pode simplesmente as pessoas encontrar alojamento temporário seguro. A população infectada e diagnosticada antes do sismo pode ter tendência a seguir as medidas de segurança, por saber que estão infectados, e também a simulação não toma em consideração a fração da população que pode ser imune ou ter ganho de imunidade. Agora, afastando só um bocadinho deste caso, um bocadinho mais específico, eu queria só dizer que, entretanto, ao desenvolver este trabalho com aplicação mais para Portugal, recebia alguns pedidos também de organizações mais mundiais a dizer estes resultados para Portugal são interessantes, mas como é que nós podemos olhar para um caso mais global? O que foi feito foi algo extremamente simplificado e qualitativo. Foi usado um modelo global de perigosidade, okay? São 30 modelos de perigosidade que aqui estão a ver a gerar sismos à volta do mundo. Para todos estes sismos foi criado, então, foi calculada a perigosidade sísmica, mapas que nós temos visto imensas vezes. Okay? Para além disso, foi combinado também um modelo de exposição. Okay? Foram usadas novamente imensas curvas de vulnerabilidade e então usou-se aqui perdas, neste caso perdas económicas, okay? Para todos os países. Ou seja, enquanto para Portugal realizou cenários para calcularmos desalojados, para calcular então qual é a ameaça que os sismos estão a causar, aqui usou-se um parâmetro que são as perdas médias anuais, ok? Em vez de usar esses cenários, porque óbvio não se pode fazer isto a nível mundial. Depois o que foi feito foi, recolheu-se através da Universidade do Hospital John Hopkins, que tem esta informação toda, recolheu-se o número de casos por cada 1 milhão de habitantes. Para alguns países foi só a nível administrativo 1, para outros ficou-se pelo 0, e então, neste caso, em vez de se usar, por exemplo, os casos da DGS que foi usados para Portugal da pandemia, aqui foi uma parte muito mais simplificada, em que se usou foi apenas o número de casos por cada 1 milhão. E depois o que temos é o seguinte, ora bem, se eu tenho perigosidade alta, ok, temos aqui seismic urgency, seismic risk, se eu tenho uma perigosidade alta e também tenho um grande número de casos por cada 1 milhão de habitantes, trata-se de uma zona com grande preocupação. Okay? Se eu não tiver perigosidade alta, okay, mas tiver o número de casos
continua a ser preocupante, mas não por causa dos sismos, e vice-versa. Eu posso ter uma perigosidade alta, mas o número de casos é baixo, ok? Ou seja, não há grande preocupação. Ou seja, as cores que nós nos devemos preocupar são estas três, ou seja, ou estas quatro, são casos em que nós temos, no mínimo, risco sísmico ou perigosidade sísmica moderada e, no mínimo, temos taxas de infecção altas. E isto é o que temos, estes são os resultados que ficam ao nível mundial, em que basicamente permitiu-nos conseguir identificar quais são as zonas no mundo de particular preocupação devido a termos uma perigosidade e risco sísmico alto e também uma taxa de infecção alta. Aqui é óbvio que não dá para vermos com detalhe para Portugal, mas o caso que nós temos é que a zona metropolitana de Lisboa e em certa parte também as zonas freguesias ao lado do Vale do Tejo estão nesta cor, em que temos um risco sísmico moderado, pelo menos relativando à escala mundial, um risco sísmico moderado, e tínhamos um caso, número de casos por cada milhão de habitantes alto. Okay? E depois temos a zona do Algarve, em que continuamos a ter um risco sísmico moderado, okay? Novamente à escala global, mas temos um número de casos Covid mais baixos. Depois disto, só as minhas considerações finais. Pediram-me só para te avisar que faltam 2 minutos. Ok, Xavier. Estas são só as minhas considerações finais, que entretanto estes resultados foram lançados. Depois recebemos alguns contactos também da World Health Organization e este estudo já foi incluído também e disseminado por eles, como mais para aumentar a percepção do risco, não tanto para, como é óbvio, para tomar medidas que sejam quantitativas, também pela Temblor. E em termos de considerações finais, gostava apenas de dizer que realmente nós sabemos que a nossa proteção civil tem planos de emergência, tem um simulador desde o início dos anos 90, provavelmente estes planos de emergência e de respostas é apenas necessário adaptá-los à realidade em que vivemos, e se calhar os planos até já foram adaptados, é algo que é óbvio que não sei, mas podem já ter sido adaptados. A forma como eles podem ser adaptados ou não é que se calhar podemos informar mais as autoridades com valores mais quantitativos e menos qualitativos sobre o que é que pode ser esperado para diferentes cenários sísmicos. Os resultados indicam também que, no caso de estarmos preparados, temos uma resposta eficiente, de facto consegue-se mitigar a propagação no país, o que não deveria ser surpresa para ninguém. Mas, por outro lado, entendeu-se também, caso o sismo seja de facto abrangente, seja de facto forte, mesmo com medidas eficientes como as que foram impostas no confinamento que tivemos em março, podem não ser suficientes para mitigar o aumento do número de casos. Por último, queria só deixar aqui, este é o meu último slide, só para dizer que isto não é um problema só dos sismos, que entretanto recebemos alguns contactos, não relativamente ao sismo, mas em relação a outros desastres naturais. Estávamos a pensar em propagar, expandir este trabalho a outros casos. No caso, por exemplo, do ciclone de categoria 5, que atingiu o este da Índia e também o Bangladesh, é que nas 2 semanas a seguir ao ciclone, pelas mesmas razões que eu referi inicialmente, a taxa de infecção duplicou na Índia e no Bangladesh, por as mesmas razões. Estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas, e recentemente, na explosão que vimos em Beirute, em que o número de casos também aumentou 220%, pelas mesmas razões, ou seja, temos o tal colapso das medidas de segurança. Com isto, queria apenas agradecer novamente à organização pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor, por mais uma excelente apresentação. Temos ainda assim algum tempo para perguntas. Queria só abrir então o palco para a audiência, digamos, fazer 1 ou 2 perguntas. Temos mais ou menos 5 minutos. Por favor, se alguém tiver uma pergunta. Luís Matias, o Murad, a Cláudia Reis, o Luís Guerreiro, bem. Vamos tentar. Portanto, a primeira pessoa, Luís Matias, por favor. Olá, boa tarde. A minha pergunta tem a ver, e foi já parcialmente respondida pelo Vítor, tem a ver com o facto de as contas foram feitas admitindo o business as usual, isto é, a Proteção Civil não tem ou seja, adota as medidas que têm previstas na ausência da pandemia. Aparentemente, portanto, o Vítor não inquiriu junto da Proteção Civil portuguesa se haveria alguma adaptação. A pergunta que eu faço é se não fez também o mesmo inquérito junto da Proteção Civil italiana,
que, pronto, deve estar mais alerta a esta situação de coincidência de tremores de terra com pandemia, dada a frequência com que eles têm sismos que exigem, de facto, evacuação das pessoas. Obrigado, Luís. De facto, eu não, por falta minha, eu não contactei ou não interagi mais com a Proteção Civil em Portugal. Eu enviei os resultados deste estudo, mas também tenho que dizer que eu enviei este resultado deste estudo em maio, em que eu deduzo que a Proteção Civil tivesse imensas preocupações e se calhar ler uma publicação não estava no topo das preocupações deles. O que eu posso dizer é que, sim, de facto eu contactei com a Proteção Civil italiana, em que eles tiveram de adaptar os planos de resposta a todos deles, não só para sismos, mas também para deslizamentos de terras e também para cheias. O que eu entendi, e em Itália nós sabemos que eles estão extremamente preparados para a parte dos sismos, o que eu entendi foi que uma das principais preocupações com eles é o alojamento temporário, não é? Ou seja, por exemplo, em L'Aquila, 45 mil pessoas ficaram desalojadas, um terço delas foram postas em hotéis no Adriático, enquanto um terço acharam alojamento próprio e outro terço foram colocadas em alojamentos temporários como tendas. Pelo que eu percebi, uma das principais medidas deles foi repensar toda esta parte dos shelters, dos abrigos temporários, para conseguir pôr menos pessoas dentro de cada tenda ou alojamento local que eles iriam usar. Eu percebi também que agora que nós já não estamos com a mesma falta de máscaras e do equipamento de proteção pessoal, que tem havido uma acumulação para, de facto, se houver algum desastre, termos todo este material logo pronto. Eu não sei se este tipo de medidas, por exemplo, são feitas para a Itália, depois se aplicam em qualquer outro país, mas pelo menos eu sei que em Itália e, por exemplo, na Croácia, que foram estas as medidas que foram tomadas e a mim parece-me que algo também poderia ser usado para Portugal. E isso não afetaria as tuas contas? Isso, claro, que iria afetar as minhas contas. É assim, isto aqui iria logo afetar o tal RT, que eu tinha mencionado, o número de reprodução efetivo, porque basicamente é essa a chave para o que nós estamos a dizer. Por exemplo, as previsões que eu fiz, Luís, foram só para 4 semanas a seguir ao sismo, porque eu acho que mais do que 4 semanas já estamos a especular demasiado, porque é óbvio que passado 4 semanas nós vamos ter coisas completamente diferentes, medidas que são impostas. Ou seja, este RT que eu tenho aqui mais baixo é assumir que de facto vai haver um confinamento e que vai haver algo que é mais eficiente e o outro que não é tão eficiente. Eu não sei qual é a resposta, eu deduzo apenas que a solução verdadeira vai estar entre estes dois casos. Ok, obrigado. Obrigado, Luís. Queria então passar agora a palavra ao Murad Bezegud, que também tem uma pergunta. Sim, obrigado. Muitos parabéns, foi uma excelente iniciativa esta relação a este trabalho. Tenho uma dúvida. Num slide que mostrou as limitações do trabalho, do modelo, digamos assim, uma lista é exatamente isto, o impacto subestimado e sobreestimado, esta lista. Tendo em conta estas limitações, qual é a fiabilidade do modelo? Obrigado, Morado. É óbvio que é uma boa pergunta. Assim, todas estas limitações que aqui estão escritas são limitações que é óbvio que podem ser facilmente, aliás, não vou dizer facilmente, mas é possível nós melhorarmos no modelo. A razão pela qual é óbvio que eu desde o início fiquei um pouco reticente em termos de lançar estes dados é porque não temos dados empíricos, não é? Ou seja, o que foi feito fomos verificar em sismos passados. Por exemplo, eu mostrei aqui o sismo da Croácia, mas não foi só o sismo da Croácia. Entretanto, nós vimos o sismo de Porto Rico, nós vimos os tornados dentro dos Estados Unidos, nós vimos vários desastres e vimos quando o desastre era relativamente localizado, se realmente se verificava um aumento dos casos, ok? E também tentámos ver qual era o tipo de resposta do país, e quando não era, qual era o tipo de aumento. E, de facto, o que nós temos observado é em concordância com estes dados. Nós temos um sismo que é localizado, por exemplo, em Zagreb, que é um pouco à semelhança do sismo 1 que aqui temos medidas que foram impostas 3 dias antes do sismo e realmente não tivemos um aumento significativo. E isto é o que os dados empíricos nos estão a dizer. Por outro lado, temos casos como, é óbvio que a Índia e o Líbano, estamos a olhar para casos extremos, okay? Porque eu quero acreditar que em Portugal a resposta seria melhor, ok? E temos aumentos na ordem dos 100% e dos 200%, em que para Portugal o que foi calculado foi um aumento de 60%, ok? Ou seja, não é o mesmo. Mas para além disto, Morado, eu queria dizer que é assim, é óbvio que os modelos têm sempre problemas e é o que o George Box diz, não é que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. O que eu tenho verificado ao longo de muitos anos é que
ou nós tentamos olhar a melhor ciência disponível para tentar informar os tomadores de decisão, ou eles vão prosseguir de qualquer forma. Okay? A questão é se eles vão proceder sem ter qualquer informação, okay? Errada ou enviesada, ou o que quer que seja, okay? Ou seja, sem nada, vão proceder sem nada, ou se vão proceder com dados que realmente têm limitações, mas nós tentamos, e eu falei várias vezes da propagação de incerteza que aqui temos, okay? Que tentamos propagar estas incertezas todas e tentamos mostrar alguma coisa que pelo menos seja próximo daquilo que será esperado. Obrigado. Ok, obrigado, Mourad. Temos tempo para uma última pergunta. Peço desculpa, Luís, vai ter que ficar para a próxima, mas tem aqui a Cláudia Reis, que também tem uma pergunta. Peço que seja breve, por favor. Olá a todos, eu vou ser breve. Na verdade, não tenho uma pergunta, tenho só um desafio complementar, que é a consideração adicional de um hazard, que seria um tsunami decorrente do evento de magnitude 8.5, que devido à sua localização e à sua magnitude tem um potencial de tsunami. Muito obrigada e parabéns pela apresentação, gostei muito. Obrigado, Cláudia. Eu diria que não só o tsunami, não é? Quando estamos a falar de um sismo de magnitude 8.5, também temos os deslizamentos de terra e agora por causa da subida do nível do mar também temos uma maior probabilidade de termos fenómenos de liquefação em Portugal. Novamente é mais uma das causas pela qual nós estamos a subestimar o impacto. Por isso, obrigado, Cláudia, por esse comentário e de facto é algo que eu posso tentar incluir no futuro, mas que falhou nesta parte do trabalho. Obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Tenho imensa pena, mas temos que terminar a sessão para irmos para o intervalo de almoço. Pedi agora à Mónica só para relembrar se a hora de início dos trabalhos da tarde se mantém. Obrigada, Xavier. Obrigada, Vítor, pela excelente apresentação. Sim, começamos às 2h30 com a keynote, portanto peço para a partir das 2h20 começarem, se bem que isto vai estar com os vídeos, portanto durante esta horinha vamos continuar online. Obrigada a todos. Um sismo é uma libertação de energia no interior da Terra. Para percebermos melhor o que é isso, a Terra é constituída por placas, as chamadas placas tectónicas, que se mexem umas em relação às outras. E nos pontos de contacto, que são as fronteiras das placas, aí há atrito. A vibração entra nas nossas construções e aí o problema depois das construções estarem ou não preparadas para resistirem à vibração que é introduzida pela propagação de ondas ao nível dos edifícios. O problema não são propriamente os sismos, são a maneira como nós temos dificuldade, estou a falar na generalidade, no mundo inteiro, temos dificuldade em olharmos para os sismos e sabermos lidar com eles, sabermos construir de forma a que não sejamos, digamos, afetados de uma forma violenta pelos sismos. É importante que se diga que nós não somos capazes de prever os sismos a curto prazo, é impossível, não é nada parecido com o que acontece com o clima ou mesmo com as chuvas ou com as cheias, etc. Os sismos ocorrem a maior parte deles sem darem qualquer sinal antecipado. Tem havido grandes avanços no conhecimento do fenómeno, na propagação, toda a parte, digamos, geológica, sismológica e do ponto de vista da engenharia, que também tem havido avanços muito grandes com trabalhos como aqueles que vemos aqui no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com ensaios na mesa sísmica, etc., onde é possível caracterizar melhor os materiais e caracterizar
o comportamento das construções. Uma mesa sísmica é um equipamento de investigação que é utilizado para simular a ação dos sismos sobre as construções. Basicamente, aquilo que nós fazemos é, tendo um modelo construído, colocamos-lo então sobre essa mesa sísmica e impomos movimentos tal como se esse edifício estivesse, ou esse modelo estivesse construído num sítio qualquer, onde estivesse sujeito então à ação dos sismos. É um equipamento que é muito utilizado em investigação em todo o mundo, particularmente nos países que são afetados pela ação sísmica. Na Europa existem várias mesas sísmicas, espalhadas fundamentalmente em Itália, Grécia, Portugal, naturalmente, onde temos aqui a mesa sísmica do LNEC. No ensaio No Risk foram simulados 2 sismos diferentes, ambos registados na Islândia, no ano 2000, magnitudes semelhantes, 6,3, 6,5, relativamente próximo, a 8 km de distância, o outro mais distante, cerca de 80 km de distância. Esses sismos que foram simulados na mesa sísmica, no ensaio No Risk, foram registados no interior do edifício. Do ponto de vista científico e de desenvolvimento tecnológico, que de facto tem havido grandes avanços. Agora, há aqui um outro senão, é que infelizmente não tem havido a capacidade para passar esta informação para fora. No Risk, a palavra inglesa, conheçam o risco. Ele nasce, é um projeto europeu que nasce exatamente pela necessidade que se sentiu que era importante comunicar o risco. Associámos isto a uma outra questão, que era o risco dos elementos chamados elementos não estruturais, porque não havia muita informação sobre essa matéria, não se conhecia muito bem este tópico e, portanto, juntámos as duas coisas. Portanto, é a comunicação, tendo por base o comportamento dos chamados elementos não estruturais, que depois os meus colegas irão trabalhar mais em detalhe. O No Risk, portanto, tem, para ter essa componente de comunicação, foi buscar, digamos, aquilo que melhor podia servir para comunicar o risco. E uma das formas é através, exatamente, de ensaios na mesa sísmica. No ensaio No Risk, nós simulamos o interior de uma divisão de uma habitação, portanto, um apartamento, habitação essa que estava mobilada. Portanto, foi a preocupação, o foco do projeto No Risk é relativamente aos elementos não estruturais. Daí que tenhamos simulado, dentro desse ambiente, o tal recheio que, no fundo, as pessoas podem vir a utilizar nas suas próprias casas. No ensaio No Risk, nós optámos por construir um quarto. Portanto, optámos por construir um quarto de dormir de um jovem. E na construção desse cenário, portanto, desde a fase de desenho até à construção do modelo propriamente dito em cima da mesa, a nossa grande preocupação foi sempre recriar situações de vulnerabilidade que são frequentemente encontradas dentro de um quarto. Nós queríamos que qualquer pessoa pudesse olhar para aquele espaço e não só imediatamente perceber de que espaço se tratava, como de alguma forma poder relacionar-se com ele. Portanto, permitir que o espectador, quem olha para aquele espaço, possa identificar ali um espaço perfeitamente possível de ser um espaço seu, ou de sua casa, do seu filho. Se formos olhar para a organização do espaço propriamente dita, nós podemos ter, dentro das nossas habitações, formas de organizar o espaço que podem ser consideradas mais perigosas. Nós podemos ter, por exemplo, sofás, camas, secretárias ou, no fundo, espaços de uma permanência mais prolongada perto de grandes superfícies envidraçadas. E isso, em caso de sismo, pode ser uma situação perigosa. O posicionamento de algum mobiliário mais elevado, mais alto. Portanto, se nós colocarmos esse mobiliário em locais onde, em caso de queda durante um sismo, fiquem a obstruir uma saída, isso pode também representar uma situação de perigo.
Se olharmos para os objetos que temos espalhados por toda a casa, objetos que nós temos nas prateleiras, nos armários, nas estantes, que no dia-a-dia são perfeitamente inofensivos, durante um sismo eles podem levantar voo e andar pelas divisões e podem causar alguns danos. No ensaio foram testadas várias medidas, nomeadamente o uso de perfis ou cantoneiras para fixar os armários e os roupeiros e as estantes à parede. Utilizámos os fechos automáticos para fechar as portas do roupeiro. Utilizámos estes fechos de segurança para fixar o monitor à secretária e também pode ser utilizado nas gavetas ou nas portas dos roupeiros. Para proteger os objetos de maior valor, para evitar que eles deslizem, foi utilizado um tapete antiderrapante. Movemos também os objetos mais pesados, nomeadamente como a taça, de uma prateleira superior para uma inferior. Os testes foram feitos nestas duas situações diferentes e o que podemos observar é que na versão desprotegida, alguns dos móveis, principalmente os mais altos, caem e portanto, obviamente, o seu conteúdo. Na versão protegida, com a versão com segurança, os móveis, por estarem presos à parede, não caem, não obstruem as saídas, não caem em cima das pessoas e o aquário não cai, a taça que foi transportada do ponto alto para, digamos, a mesinha, não caiu também. O computador, o ecrã de computador caiu, mas se a fixação fosse uma fixação adequada também não teria caído. Portanto, significa que o cidadão comum, através de um conjunto de medidas simples e com custos reduzidíssimos, pode reduzir muito fortemente os riscos que corre em sua casa para uma situação, digamos, de um sismo que, não fazendo colapsar a casa, provoca danos no interior porque é impossível evitar as vibrações. Os sismos por si não têm problema nenhum, desde que o homem soubesse construir e adaptar-se a estas condições da natureza. Eu diria que a chave de tudo isto está no conhecimento. Ou seja, as pessoas têm que procurar informar-se, procurar saber como é que as coisas acontecem. E, portanto, o que nós queremos é que, quando ele ocorrer, que a gente esteja preparado e que tenha feito aquilo que pode fazer. E há muitas coisas, e aqui dentro deste projeto há muito pequenas coisas que fazem toda a diferença.